Audiolivros Poderosos apresenta de William Golding, O Senhor das Moscas. Capítulo 10. A Concha e os Óculos. Porquinho fitou com a máxima atenção a figura que se aproximava. Ultimamente, às vezes, julgava enxergar com mais clareza quando tirava os óculos e transferia a única lente para o outro olho. Mas mesmo visto pelo olho bom, depois do que tinha acontecido, Ralph continuava inconfundível. E surgiu agora, em meio aos coqueiros, mancando, sujo, com folhas secas emaranhadas nos cabelos claros. Um dos olhos estava fechado, com um inchaço no rosto do mesmo lado, e uma imensa casca de ferida tinha surgido em seu joelho direito. Fez uma pausa e olhou para a figura na plataforma. Porquinho? Só ficou você? E mais uns pequenos. Eles não contam. Nenhum grande? Ah, Sam e Eric. Estão catando lenha. Mais ninguém? Não que eu saiba. Ralph subiu na plataforma com cuidado. A relva grossa ainda estava gasta no local onde os meninos costumavam se reunir. A concha branca ainda cintilava ao lado do assento polido. Ralph sentou-se na relva de frente para o assento do chefe e a concha. Porquinho ajoelhou-se à sua esquerda e por longo tempo ninguém disse nada. Finalmente, Ralph limpou a garganta e sussurrou alguma coisa. Porquinho sussurrou em resposta. O que você disse? Ralph falou em voz alta. Simon. Porquinho não disse nada, mas assentiu com a cabeça num gesto solene. Continuaram ali sentados, contemplando com a visão prejudicada o assento do chefe e a laguna cintilante. A luz verde e as manchas lustrosas de luz do sol brincavam em seus corpos maltratados. Finalmente, Ralph se levantou e foi até a concha. Pegou-a cuidadoso com as duas mãos e caiu de joelhos, encostando-se no tronco. Porquinho. O quê? O que é que a gente faz agora? Porquinho indicou a concha com o queixo. Você podia convocar uma reunião? Ralph riu ao dizer a palavra e Porquinho franziu o rosto. Você ainda é o chefe. Ralph tornou a rir. Ainda é. Da gente. A concha está comigo. Ralph, para de rir assim. Escuta, para com isso. O que os outros vão achar? Ralph finalmente parou. Estava tremendo. Porquinho. O quê? Era o Simon. Você já falou. Porquinho. Hein? Foi assassinato. Para com isso, disse Porquinho em voz aguda. Do que adianta você ficar falando desse jeito? Levantou-se de um salto e se pôs de pé ao lado de Ralph. Estava escuro e eles naquela dança maldita, com raios, trovões e chuva. A gente estava com medo. Eu não fiquei com medo, disse Ralph lentamente. Eu fiquei. Nem sei de que jeito eu fiquei. A gente ficou com medo, disse Porquinho em tom estridente. Qualquer coisa podia ter acontecido. Não foi isso que você disse? Gesticulava, à procura de palavras mágicas. Ah, Porquinho. A voz de Ralph, grave e magoada, interrompeu os gestos de Porquinho, que se inclinou e ficou esperando. Ralph, com a concha nos braços, balançava o corpo para frente e para trás. Você não entendeu, Porquinho? As coisas que a gente fez? Ele ainda pode estar. Não. Podia estar só fingindo. A voz de Porquinho se calou quando ele viu o rosto de Ralph. Você estava do lado de fora, fora do círculo. Nunca chegou a entrar na roda. E não viu o que a gente fez. O que eles fizeram? Sua voz estava cheia de horror.
e tomada ao mesmo tempo por uma espécie de animação febril. Não viu, porquinho? Não vi direito. Hoje eu só enxergo por um olho. Você sabe disso, Ralph. Ralph continuava balançando para a frente e para trás. Foi um acidente, declarou o porquinho de repente. Só isso, um acidente. Sua voz tornou a ficar aguda. Chegando no escuro, ele não tinha nada que chegar no escuro, se arrastando daquele jeito. Ele era meio doido, foi tudo culpa dele mesmo. Fazia mais gestos largos. Foi um acidente. Você não viu o que eles fizeram. Escute, Ralph, a gente precisa esquecer essa história. Não vai adiantar de nada ficar pensando nisso. Você não vê? Estou com medo. Da gente. Quero voltar para casa. Ai, meu Deus, quero voltar para casa. Foi um acidente, teimou o porquinho. E pronto. Encostou o dedo no ombro nu de Ralph, que estremeceu ao contato humano. E mais uma coisa, Ralph. Porquinho correu os olhos em volta, depois chegou mais perto. Não conte que a gente estava na dança. Não por Sam e Eric, mas a gente estava. Todo mundo. Porquinho fez que não. A gente só entrou no fim e ninguém viu, no escuro. De qualquer maneira, você mesmo disse que eu só fiquei do lado de fora. Eu também, resmungou Ralph. Eu também só fiquei do lado de fora. Porquinho concordou com entusiasmo. Isso mesmo. A gente estava do lado de fora. A gente não fez nada e nem viu nada. Porquinho fez uma pausa. Depois continuou. A gente vai viver longe deles. Só nós quatro. 4. Não vai dar para manter a fogueira acesa. A gente tenta. Está vendo? Eu já acendi. Sam e Eric chegaram arrastando uma tora grande trazida da floresta. Jogaram ao lado da fogueira e se viraram para a piscina. Ralph se levantou de um salto. Ei, vocês dois! Os gêmeos se detiveram por um instante, mas depois continuaram andando. Estão indo mergulhar, Ralph. Melhor acabar logo com isso. Os gêmeos ficaram muito surpresos ao ver Ralph. Coraram e olharam através dele, direto para o ar. Oi, você por aqui, Ralph? A gente foi na floresta, pegar lenha para a fogueira. A gente se perdeu ontem de noite. Ralph examinou seus dedos dos pés. Vocês se perderam depois da... Porquinho limpava a sua lente. Depois da festa, disse Sam com uma voz estrangulada. E Eric assentiu com a cabeça. Isso mesmo, depois da festa. A gente veio embora cedo, disse Porquinho muito depressa. Por causa do cansaço. A gente também, muito cedo, todo mundo muito cansado. Sam levou o dedo a um arranhão em sua testa e depois recolheu a mão depressa. Eric fez o mesmo com seu lábio cortado. Isso mesmo. Os dois muito cansados, repetiu Sam. Aí a gente veio embora cedo. E foi boa. O ar estava denso de um conhecimento que não se verbalizava. Sam se retorceu e a palavra obscena disparou de dentro dele. A dança? E foi boa a dança? A memória da dança, de que nenhum deles tinha participado, provocou um calafrio convulsivo nos 4 meninos. A gente veio embora cedo. Quando Roger chegou à língua de terra que ligava a pedra do castelo ao corpo da ilha, não ficou surpreso ao ser barrado. Desde a noite terrível, já contava com a ideia de encontrar pelo menos uma parte da tribo em algum lugar seguro, a salvo dos horrores da ilha. A voz soou forte vindo do alto, onde pedras cada vez menores se apoiavam umas nas outras. Alto! Quem vem lá? Roger. Pode seguir, amigo. Roger continuou andando. Dava para ver que era eu. O chefe mandou a gente parar todo mundo. Roger olhou para cima. Se eu quisesse, você não me parava. É mesmo? Sobe aqui para ver. Roger escalou a encosta íngreme como se subisse uma escada. Olha só isso. Um galho grosso tinha sido enfiado debaixo da pedra mais alta da pilha e mais uma alavanca por baixo dele. Robert apoiou-se de leve na alavanca e a pedra gemeu. Um esforço um pouco maior faria a pedra cair estrepitosamente na passagem estreita. Roger ficou admirado. Ele é um chefe tanto, não é? Robert assentiu com a cabeça. E vai levar a gente para caçar. Apontou com a cabeça para os dormitórios distantes, de onde um fio de fumaça se erguia no ar. Roger, sentado na beira do precipício, contemplava a ilha com ar sombrio, enquanto balançava um dente mole com os dedos. Pousou o olhar no alto da montanha distante, e Robert mudou o assunto em que sequer tocaram.
Ele vai dar uma surra em Wilfred. Por quê? Robert abanou a cabeça, em dúvida. Não sei. Ele nem disse. Ficou com raiva e mandou a gente amarrar o Wilfred, que já está lá amarrado. Deu um riso nervoso. Já está lá amarrado há horas, esperando. Mas o chefe nem disse por quê? Eu não ouvi o chefe dizer nada. Sentado nas pedras instáveis, sob o sol tórrido, Roger recebeu esta notícia como uma iluminação. Parou de mexer no dente e seguiu sentado imóvel, assimilando as possibilidades de uma autoridade irresponsável. E então, sem dizer mais nada, desceu pelo outro lado das pedras, na direção da caverna e do resto da tribo. O chefe estava sentado de peito nu, o rosto pintado de branco e vermelho. A tribo se dispunha num semicírculo à sua frente. Wilfred, recém-surrado, mas desamarrado, fungava ao fundo. Roger se acocorou ao lado dos demais. Amanhã, disse o chefe, amanhã a gente vai caçar de novo. Apontou para vários selvagens com sua lança. Vocês vão ficar aqui para trabalhar na reforma da caverna e defender a entrada. Vou levar uns caçadores comigo. E a gente volta trazendo carne. Os sentinelas da passagem não deixam os outros entrarem aqui. Um dos selvagens levantou o braço e o chefe virou para ele o rosto sombrio e pintado. Por que eles haviam de tentar entrar, chefe? O chefe respondeu em tom vago, mas convicto. Porque sim, para estragar as coisas que a gente faz. Por isso os sentinelas precisam prestar muita atenção. E também... O chefe fez uma pausa. Todos viram um fino triângulo de surpreendente cor rosada projetar-se para fora de sua boca, passar pelos seus lábios e tornar a desaparecer. E o monstro também pode tentar entrar aqui. Vocês lembram como ele apareceu se arrastando? O semicírculo estremeceu, respondendo com murmúrios de assentimento. Ele veio, disfarçado. E ainda pode vir de novo, mesmo a gente tendo dado a cabeça do porco para ele comer. Então prestem bem atenção. Stanley ergueu o antebraço da pedra e exibiu um dedo interrogativo. O quê? Mas a gente já não... Estremeceu e baixou os olhos. Não. No silêncio que se seguiu, cada um dos selvagens fez o possível para evitar suas memórias individuais. Não. A gente não tinha como matar um monstro. Em parte aliviados e em parte assombrados pelos terrores futuros que aquilo implicava, os selvagens voltaram a murmurar. Então é melhor ficar longe da montanha, disse o chefe em tom solene. E sempre deixar a cabeça para o monstro. Em toda a caçada. Stanley tornou a levantar o dedo. Acho que o monstro estava disfarçado. Pode ser, disse o chefe, e enveredou por uma especulação teológica. É melhor a gente estar sempre de bem com ele. Nunca se sabe o que ele pode fazer. A tribo ponderou a respeito, e em seguida estremeceu, como que atingida por uma rajada de vento. O chefe viu o efeito das suas palavras e se pôs de pé abruptamente. Mas amanhã a gente caça. E depois de chegar com a carne, faz uma festa. Bill ergueu a mão. Chefe, o quê? Como é que a gente vai acender o fogo? O rubor do chefe foi encoberto pela camada de argila branca e vermelha, e o vácuo de seu silêncio inseguro foi preenchido pelos murmúrios de toda a tribo. Então o chefe levantou a mão. A gente rouba o fogo dos outros. Amanhã a gente vai caçar e trazer carne. Hoje à noite, eu e mais 2 caçadores. Quem vem comigo? Maurice e Roger levantaram as mãos. Maurice, diga, chefe, onde eles fizeram a fogueira? No mesmo lugar, do lado da pedra da fogueira. O chefe assentiu com a cabeça. O resto de vocês pode ir dormir assim que anoitecer. Mas nós 3, Maurice, Roger e eu, a gente tem uma missão. A gente sai daqui um pouco antes do pôr do sol. Maurice ergueu a mão. Mas como vai ser se a gente encontrar? O chefe afastou a objeção com um gesto. A gente vai andando pela areia. E se ele vier, a gente volta a fazer a nossa dança. Só nós 3? Mais uma vez o murmúrio se ergueu e depois cessou. Porquinho entregou os óculos a Ralph e ficou esperando para recobrar a visão. A lenha estava úmida e já era a 3ª vez que acendiam um fogo. Ralph estava de pé, falando sozinho. A gente não quer passar outra noite sem fogo. Correu os olhos em volta com um ar culpado, fitando os 3 meninos a seu lado.
Era a primeira vez que ele admitia a dupla função do fogo. Claro que a primeira era produzir a coluna de fumaça que funcionasse como sinal, mas a outra era fazer o papel de lareira e dar-lhes algum aconchego até adormecerem. Eric soprou os gravetos até voltarem a brilhar, produzindo uma pequena chama. Um fio de fumaça branca e amarela se ergueu no ar. Porquinho pegou os óculos de volta e contemplou a fumaça com prazer. Se a gente pudesse fabricar um rádio, ou um avião, ou um navio... Ralph vasculhou seus minguantes conhecimentos acerca do mundo. Os comunistas podem vir e prender a gente. Eric empurrou o cabelo para trás. Ia ser melhor do que... Mas não quis dizer nenhum nome, e Sam terminou a frase por ele, indicando com a cabeça a outra ponta da praia. Ralph lembrou-se da figura desengonçada presa ao paraquedas. Ele disse alguma coisa. Que era um homem morto, e corou dolorosamente pela confissão de que estava presente na hora da dança. E fez gestos de insistência na direção da fumaça. Não para, continua. A fumaça está ficando mais rala. A gente precisa de mais lenha, mesmo que molhada. A minha asma. A resposta foi automática. Dane-se a sua asma. Se eu sair por aí carregando troncos, a minha asma piora. Não é que eu queira, Ralph, mas funciona assim. Os 3 meninos entraram na floresta e colheram grandes braçadas de lenha apodrecida. E mais uma vez, a fumaça se ergueu, amarela e densa. Vamos pegar alguma coisa para comer. Juntos foram até as árvores frutíferas, carregando suas lanças, falando pouco, se fartando às pressas. Quando saíram da floresta, o sol se punha e só restavam brasas reluzindo na fogueira, sem produzir qualquer fumaça. Não aguento carregar mais lenha, disse Eric. Estou cansado. Ralph pigarreou. A gente não deixou a fogueira lá de cima se apagar. Mas lá em cima era pequena. Aqui precisa ser grande. Ralph jogou um pedaço de lenha no fogo e ficou olhando para a fumaça que subia no fim da tarde. A gente não pode deixar a fogueira morrer. Eric desabou no chão. Estou cansado demais. E não adianta nada mesmo. Eric! Exclamou Ralph com uma voz chocada. Não fala assim. Sam se ajoelhou ao lado de Eric. Mas adianta alguma coisa? Ralph, indignado, tentava se lembrar. A fogueira tinha alguma vantagem. Uma vantagem indiscutível. Ralph já disse 1000 vezes, interveio o porquinho irritado. Se não tiver fumaça, como é que vão vir resgatar a gente? É claro, se a gente não faz fumaça. E se acocorou diante dos outros na noite que escurecia. Vocês não entendem? Não adianta nada ficar sonhando com rádios e navios. Estendeu a mão e cerrou os dedos num punho. Só tem uma coisa que a gente pode fazer para sair dessa situação. Qualquer um pode brincar de caçador. Qualquer um pode trazer carne. Olhou de rosto em rosto. Então, no momento de maior exaltação e convicção, a cortina baixou em sua cabeça e ele se esqueceu de onde queria chegar. Ajoelhou-se, o punho cerrado, fitando solenemente cada um dos rostos. E então a cortina tornou a subir. Ah, sim. Pra gente fazer fumaça. E quanto mais fumaça... Mas a gente não aguenta mais. Olha só. A fogueira estava morrendo. 2 para cuidar do fogo, disse Ralph, em parte para si mesmo. 2 para cuidar do fogo? Dá 12 horas por dia. Não dá pra gente trazer mais lenha, Ralph. Não no escuro. Não de noite. A gente podia acender a fogueira todo dia de manhã, opinou o porquinho. No escuro ninguém mesmo ia ver a fumaça. Sam assentiu com entusiasmo. Era diferente quando a fogueira ficava lá em cima. Ralph se levantou, sentindo-se curiosamente indefeso diante do avanço da escuridão. Então, por hoje à noite, vamos deixar o fogo apagar. E seguiu na frente até o primeiro abrigo, que ainda estava de pé, embora maltratado. As folhas usadas como cama continuavam dentro dele, secas e ruidosas ao toque. No abrigo ao lado, um pequeno falava dormindo. Os 4 grandes entraram no abrigo e se enfiaram debaixo das folhas. Os gêmeos se acomodaram juntos e Ralph e Porquinho do outro lado.
Por algum tempo, escutaram os estalos e chiados com que as folhas respondiam às suas tentativas de acomodação. Porquinho, o que é? Tudo bem? Acho que sim. Depois de algum tempo, com a exceção de algum ruído ocasional, fez-se silêncio no abrigo. Um losango de escuridão, salpicado de lantejoulas, pendia diante deles e ouvia-se o som cavo das ondas quebrando nos recifes. Ralph se acomodou para o devaneio a que se entregava toda a noite. Faz de conta que a gente volta para casa de avião a jato. Assim, antes ainda de amanhecer, a gente chega àquele aeroporto grande em Wilshire. Dali toma um ônibus. Não. Para ser perfeito, pega o trem até Devon, onde eles tornam a alugar aquele chalé. Então, nos fundos do jardim, os pôneis aparecem olhando por cima da cerca. Ralph se virava nas folhas, tomado pelo desassossego. Dartmoor era um lugar selvagem, como aqueles pôneis, mas agora ele não via mais encanto em regiões selvagens. Sua mente deslizou para a rememoração de uma cidadezinha calma, onde a selvageria não teria como se instalar. O que poderia ser mais seguro que a estação rodoviária, com as luzes acesas e as rodas? No mesmo instante, Ralph começou a dançar em torno de um lampião de rua. Um ônibus estava deixando a estação bem devagar. Um ônibus diferente. Ralph! O que foi? Você está fazendo muito barulho. Desculpe. Da outra extremidade escura do abrigo, ouviram um gemido terrível e estraçalharam várias folhas no seu medo. Sam e Eric, presos no abraço, lutavam um com o outro. Sam, ei, Eric. Em seguida, tudo voltou a se aquietar. Porquinho dirigiu-se a Ralph em voz baixa. A gente precisa ir embora daqui. De que jeito? Sendo resgatados. Pela primeira vez naquele dia, e apesar da escuridão compacta, Ralph deu um riso abafado. Estou falando sério, sussurrou o porquinho. Se a gente não voltar logo para casa, vai ficar todo mundo doido. Ralph afastou os fios úmidos de cabelo dos olhos. Quem sabe você escrevendo uma carta para sua tia? Porquinho refletiu solenemente sobre a ideia. Não sei onde ela anda. E não tem envelope nem selo. E nem tem caixa do correio por aqui, nem carteiro. O sucesso dessa piadinha tomou conta de Ralph. Seu riso abafado se tornou incontrolável. Seu corpo se sacudia todo. Porquinho se queixou com dignidade. Eu nem disse nada tão engraçado assim. Ralph continuava rindo, mesmo com uma dor no peito. Seus espasmos o deixaram exausto, e ele ficou ali deitado, sem fôlego e tristonho, esperando o acesso seguinte. Durante uma dessas pausas, o sono o capturou de emboscada. Ralph, você está fazendo barulho de novo. Fica quieto, Ralph, por quê? Ralph se remexeu entre as folhas. Tinha bons motivos para agradecer a interrupção do seu sonho, porque o ônibus estava chegando cada vez mais perto e ficando mais nítido. Por quê? Cala a boca e escuta. Ralph se acomodou com todo o cuidado, produzindo um suspiro discreto das folhas. Eric gemeu alguma coisa e depois se calou. A escuridão, salvo pelo inútil losango estrelado, era densa como um cobertor. Não escutei nada. Alguma coisa está andando aí fora. Os cabelos se arrepiaram na cabeça de Ralph. O som do seu sangue abafou todo o resto e depois ficou mais fraco. Ainda não estou ouvindo nada. Presta atenção. Fica um tempo escutando. Claramente, enfaticamente, e a apenas 1 metro dos fundos do abrigo, um graveto se partiu. O sangue tornou a rugir nos ouvidos de Ralph. Imagens confusas se sucederam em sua mente. Alguma combinação dessas coisas estava rondando os abrigos. Sentiu a cabeça de Porquinho encostada em seu ombro e a mão convulsa que agarrava a sua. Ralph. Cala a boca e escuta. Em desespero, Ralph desejou que o monstro preferisse meninos pequenos. Uma voz sussurrou horrivelmente do lado de fora. Porquinho. Ele veio. Arquejou o porquinho. Ele existe de verdade.
Agarrou-se a Ralph num esforço para respirar. Porquinho, vem pra fora. É você que eu quero, Porquinho. A boca de Ralph colou na orelha de Porquinho. Não diga nada. Porquinho, onde é que você está, Porquinho? Alguma coisa roçou os fundos do abrigo. Porquinho ficou imóvel mais um momento. Depois foi atacado pela asma. Arqueou as costas e desabou entre as folhas. Ralph rolou para longe dele. Então, ouviu rosnados terríveis na entrada do abrigo e a investida de coisas vivas. Alguém tropeçou em Ralph e o canto onde estava Porquinho se transformou num emaranhado de grunhidos, pancadas, pernas e braços em movimento. Ralph acertou um soco. Em seguida, ele e o que lhe parecia ser uma dúzia de outros rolavam pelo chão, trocando murros, mordidas, arranhões. Sentiu cortes e pancadas e dedos enfiados em sua boca, que mordeu com toda a força. Um punho tomou distância e voltou como um pistão, fazendo todo o abrigo explodir em luz. Ralph torceu o corpo para o lado, montado num outro corpo que se debatia, e sentiu um hálito quente em seu rosto. Começou a esmurrar aquela boca usando seu punho fechado como um martelo, golpeada com uma histeria cada vez mais intensa, enquanto o rosto ia ficando escorregadio. Um joelho deu-lhe um golpe entre as pernas e ele tombou de lado, vencido pela dor, enquanto a luta se transferia para cima dele. Então o abrigo desabou em meio a um fragor sufocante e as formas anônimas começaram a se debater para desembaraçar-se e ir embora. Figuras de sombra se livraram dos destroços do abrigo e se afastaram, até deixarem novamente audíveis os gritos dos pequenos e os arquejos de Porquinho. Ralph falou numa voz trêmula. Vocês, pequenos, vão dormir de novo. Foi uma briga com os outros. Agora vão dormir. Sam e Eric se aproximaram e olharam para Ralph. Vocês dois estão bem? Acho que sim. Eu levei uma surra. Eu também. E o Porquinho? Carregaram Porquinho para fora da cabana desmoronada e o encostaram numa árvore. A noite estava fresca e livre de terrores imediatos. A respiração de Porquinho estava um pouco mais fácil. Você se machucou, Porquinho? Não muito. Eram Jack e os caçadores dele. Disse Ralph em tom amargo. Por que eles não deixam a gente em paz? Mas a gente deu uma boa resposta a eles, disse Sam, e a honestidade o obrigou a completar. Pelo menos você deu. Eu me encolhi num canto. Eu dei umas boas porradas num deles, disse Ralph. Bati bastante. Esse não vai querer voltar tão cedo para brigar com a gente. Eu também, disse Eric. Quando eu acordei, um deles estava chutando a minha cara. Acho que tô com a cara ensanguentada, Ralph. Mas no fim eu acabei com ele. E o que você fez? Levantei o joelho com força, disse Eric com um orgulho direto. Levantei o joelho com força e dei bem nos ovos dele. Você devia ter ouvido o berro que ele deu. Esse também não vai voltar tão cedo. No fim das contas, a gente nem se saiu muito mal. Ralph se deslocou de repente no escuro. Então ouviu Eric mexendo na própria boca. O que foi? Só um dente mole. Porquinho levantou as pernas. Você está bem, Porquinho? Achei que eles queriam a concha. Ralph correu pela praia clara e pulou para a plataforma. A concha ainda cintilava ao lado do assento do chefe. Ficou olhando algum tempo e voltou para junto de Porquinho. Eles não levaram a concha. Eu sei. Não era a concha que eles queriam. Era outra coisa, Ralph. O que eu vou fazer agora? Mais adiante, no arco de areia da praia, 3 figuras corriam na direção da pedra do castelo. Mantinham-se à distância da floresta e perto da água. De tempos em tempos, cantavam baixinho. De tempos em tempos, viravam cambalhotas na faixa móvel de fosforescência. O chefe seguia à frente, correndo devagar, mas em ritmo constante, exultando com sua façanha. Agora era um chefe de pleno direito e desferia estocadas no ar com a sua lança. Da sua mão esquerda pendiam os óculos de Porquinho. Você está acompanhando O Senhor das Moscas.